Gênesis, capítulo 31. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Disse o Senhor a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, para junto de seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia: As salpicadas serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicadas. E se dizia: As listadas serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listadas. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e modeu. Porque aconteceu que ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonho, e eis que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó! Eu respondi: Eis-me aqui. E ele prosseguiu: Levanta agora os olhos, e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Raquel e Lia concordam em partir. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos foi pago. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado de sua propriedade que possuía, que juntara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a entender que fugia. Assim fugiu ele, com tudo o que tinha. Levantou-se, passou o Eufrates e se dirigiu à montanha de Gileade. Labão persegue Jacó. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Tomou, pois, consigo seus parentes, e o perseguiu por 7 dias de jornada, alcançando-o na montanha de Gileade. Deus, porém, veio a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e lhe disse: Guarda-te de falares a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão, com seus parentes, armou a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste para lograr-me e levar as minhas filhas como cativas de guerra? Porque fugiste ocultamente e me enganaste, sem me informares, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamborins e harpas, e não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucuramente procedeste. Poderia eu fazer-vos mal, mas o Deus de teu pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te de falares a Jacó, nem bem, nem mal. Agora, se é que te vais embora, porque sentes saudades da casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Respondeu Jacó: Porque tive medo, pois pensei que porventura me tirarias as tuas filhas à força. Aquele com quem achares os teus deuses, não viva. Busca diante de nossos irmãos o que é teu, entre o que tenho comigo, e leva-o. Jacó, porém, não sabia que Raquel os havia furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Lia, e na tenda das 2 servas, e não os achou. Saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos
e os pusera na albarda do camelo, e se assentara sobre eles. Disse a seu pai: Não te enfades, meu senhor, por não me poder levantar diante de ti, pois estou no costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E Jacó tomou a palavra e disse-lhe: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, tendo rebuscado todos os meus objetos, que achaste de todos os bens da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre nós ambos. 20 anos permaneci contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. O que era despedaçado por feras, não tu trouxe, eu o pagava, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como o de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o sono fugia de meus olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 pelo teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus, porém, me atendeu ao afligir-me e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. A aliança entre Jacó e Labão. Então respondeu Labão e disse a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso eu fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, e sirva ela de testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, e ali comeram juntos sobre o montão. Labão o chamou Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou Galiede. Disse Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Pelo que se chamou Galide e também Mispá, porque disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos separados um do outro. Se afligires as minhas filhas, ou tomares outras mulheres além delas, ninguém há conosco. Olha, Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui esta coluna, que levantei entre mim e ti. Se eu não passar além deste montão para o teu lado, e se tu não passares além dele, e desta coluna para o meu lado, para me fazeres mal, o Deus de Abraão e o Deus de Naor julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Ofereceu Jacó um sacrifício no monte, e convidou seus parentes para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite no monte. Levantou-se Labão pela manhã, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. Depois partiu, e voltou para o seu lugar.